Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Construir. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui para nós, para falar um pouquinho da escolha dos cursos que fizeram durante a graduação aqui com a gente, duas ex-alunas que são também casos de sucesso, mas isso aí eu vou contar num outro momento, um outro spoiler que a gente vai deixar meio que num suspense para vocês que estão nos assistindo e que vão nos assistir. Então hoje eu trago aqui para falar com vocês duas ex-alunas, tá? Luísa Pavani, do curso de Engenharia Civil, e Mariane Guimarães, do curso de Arquitetura e Urbanismo. Então, ambas profissionais formadas aqui pelo Salesiano, atuantes nas carreiras de engenheira civil e arquiteto e urbanista, e a gente vai saber um pouco da trajetória delas, como que foi a escolha do curso, o que levou-as a fazer aqui, como que foi de sair da graduação, o começo, e aí depois a gente, durante isso, vai soltando algumas outras coisas bem interessantes, que elas têm muita coisa para contar. Mariane, obrigado por ter aceito o convite, vir aqui bater um papo com nós. Luísa também. Então, constantemente eu ainda vejo vocês, né? A gente se encontra aí nas redes sociais, se encontra no atual trabalho de vocês, mas isso eu vou contar depois. Então, meninas, fiquem à vontade, sejam muito bem-vindas. Contem um pouquinho de vocês para nós. Obrigada, né? Queria agradecer aí a oportunidade, o convite. Imagina, um prazer. Sempre bom estar de volta. Também agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui. Fica tranquilo, vocês não precisam ficar nervosos, que o nosso bate-papo é muito tranquilo. Sintam-se à vontade. Até chegamos, né, Mari? Comentando das mudanças aqui da infraestrutura. Ultimamente houveram grandes mudanças, né? Depois do Padre Luigi, veio o Padre Erondita Mandaré, que foi um marco na sequência do que o Padre Luigi fez e deixou como um legado para nós. O Padre Erondita só deu continuidade, e agora o Padre Paulo Vendrame, que também tá só nos agraciando com muitas coisas. Então tá assim, tá? Os últimos anos a gente fala que nós crescemos 10 em 2, tá uma coisa fantástica, entendeu? E vocês viram a estrutura, né? Sim, eu até comentei com a Luísa, da vontade de voltar a estudar. Ué, por que não fazer um outro curso? Por que você não vem fazer engenharia civil? Sim, pretendo, eu fiquei de fazer arquitetura, né? Você lembra? Eu lembro. A Carol... Não tem meu histórico. A Carol que começou estudou com e arregou, né? Começou e agora ela tá fazendo direito. Tá no direito. Eu falei que eu ia pro direito também, não tive coragem ainda. Olha, recentemente eu falo, que eu até pensei em talvez, mas eu não tenho mais paciência para algumas coisas, entendeu? Então, assim, hoje eu prefiro fazer melhor o que eu faço já, do que às vezes criar algo mais e acabar deixando alguma coisa para trás, entendeu? Se eu tivesse menos idade, talvez, aí até valeria o investimento, mas hoje eu vou acabar, como que eu digo? Eu vou acabar deixando a desejar em alguma das partes que eu faço, entendeu? A gente já tem tanta coisa para fazer, eu vou arrumar mais uma loucura. E eu tinha prometido também que, para mim, né, só para vocês entenderem, que 2024 não começaria mais nenhum curso. Já comecei um outro que eu não queria, mas vamos lá. Mas conta um pouquinho para mim, Luiz e Mariane, sim, como que surgiu engenharia e arquitetura na vida de vocês? Como que foi esse processo da graduação? Porque a gente sabe que não é fácil. A gente tem que trabalhar, a gente tem que, às vezes, dependendo de onde moramos, sair mais cedo de casa. Sim. Às vezes não voltamos tão cedo para casa. Então, assim, e também para aqueles que estão e vão nos assistir, entender que dá para fazer. Só depende de vocês. Só depende de nós. Exatamente. Então, conta um pouquinho mais disso pra gente. A engenharia, ela veio de supetão, né, na minha vida. Porque de casa, né, minha família, eu fui a primeira a ter uma formação. Legal. Meus pais, a vida inteira comerciantes, meus avós, então, assim, eu não tinha muita referência. Acabou que eu saí da escola em 2014. Mas você tinha incentivo, talvez? Não tinha... Não, sempre falaram, você tem que fazer uma faculdade. Isso é legal. E sempre me deixaram muito à vontade para escolher o que eu quisesse. Aí acabou que saí da escola em 2014, foi o boom da engenharia por causa da Copa. Uhum. E aí que eu fui entender melhor o que era. E escolhi, por questão de afinidade. Aí
Gente, tem aquela história, né? Ai, porque é matemática. Não acreditem nisso. Tem muita matemática, mas vai muito além. E até você pegar essa questão, assim... Mas, assim, foi aprendizado do começo ao fim. Eu comecei o primeiro semestre. Física, química, que todo mundo falava. Fui super bem. Chegou a introdução à engenharia. Uma vergonha. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Mas... Ela fala isso porque eu que dei a introdução à engenharia civil para eles. E eu criei durante as avaliações umas pegadinhas, né? Que eles ficaram meio... Eles ficaram bravos comigo, mas passou. Graças a Deus. Introdução à engenharia civil, 4,5. Pelo amor de Deus. Eu queria me matar, Luísa, mas passou. Eu ainda tô devendo cafezinho. Mas, enfim, não é fácil, mas conforme o decorrer do curso, aqui no Salesiano eu senti que a estrutura eu consegui... Eu estudei de manhã também. Sim. E eu acredito que isso tenha sido um pouco... Ajudou para você. Sim, pra você ajudou demais. Bastante. Foi uma questão assim... a gente sempre teve muito suporte. Sim. Uma relação muito próxima com os nossos mentores, sim. Né? E eu falo que isso é a melhor parte. Sempre tive abertura para, enfim, conversar, sempre... Você sabe, né? Mas puxando esse gancho que você está falando, só para você entender, para aqueles que estão nos ouvindo e vão nos assistir, é assim. Eu falo, Luísa e Mariane, tem algumas turmas hoje que elas são bem menores. Uhum. Né? De manhã, quando você entrou, tinha 30 e pouco, isso aí foi afunilando. Terminamos em 8. Em 8. À noite, nós chegamos a ter 130. Sim. Então, assim, eu falo para os alunos, falo assim, gente, pega, por exemplo, uma aula do Gamino, do professor Jefferson, né? Algumas aulas que são mais voltadas a estruturas, tem uma quantidade maior de cálculos, eu falo assim, aproveitem que vocês estão numa sala de menor quantidade de aluno e tenta absorver o máximo do conteúdo possível que esse professor pode passar para vocês, porque assim, você não vai ter o atrapalho de 10, 15, 20 alunos cochichando do seu lado e te atrapalhando. Sim. Então tem que pegar isso e aproveitar ao máximo, porque as coisas estão mudando. Né? As coisas estão mudando. Nem, por exemplo, eu tenho alunos excelentes no primeiro termo de arquitetura que você já vê que tem traço. Né? Então, assim, do mesmo jeito que eu tenho um rapazinho tenho 2 no quinto termo, né? Tenho vários no quinto termo, mas tem 2 em específico que, por exemplo, um é muito bom, a gente já sabe que se ele for para a obra, ele não dá certo. Ele tem que ir para a parte de orçamento, projeto, ele tem que ficar sentadinho numa mesa no escritório, na frente do computador, lendo. Esse é o perfil dele, porque a gente estava falando um pouquinho mais de perfil. E o outro, ele não é tão bom nesse lado, mas ele tem uma gana, uma busca de obra, de conhecimento, de execução, que ele vai tocar a obra com o pé nas costas. Entendeu? Então, assim, a gente tem esse material humano muito bom para sair. Só que a gente tem também aquele que está empurrando com a barriga e vai levando e vai não sei o quê, e atrasa, tal. Então, assim, a gente percebe, isso eu falo, né? Isso recentemente, eu estive no primeiro termo de arquitetura e tinham 35 alunos. Aí virei no primeiro termo e falei assim... Quantos de vocês, antes de entrar na graduação em arquitetura e urbanismo, procuraram saber o que é o arquiteto? Ou o que faz um arquiteto? 3 de 35, ou seja, menos que 10%. Sim. Tá? Então, assim, por exemplo, o engenheiro, minha concepção, ele tá para solucionar problemas e resolver dor. O arquiteto, ele vem para entregar sonhos. E a hora que eu falo desse casamento, dessa junção, é fantástico. Só precisa um aceitar até onde vai a fronteira do outro. A gente casou bem, né, Mário? Eu ia falar falar isso, mas eu esperei o decorrer, porque eu vejo realmente a sintonia de vocês, né? Sim, nós tivemos até uma oportunidade de trabalhar juntos na obra mesmo, juntas, né? E, assim, foi sensacional. Porém,
as duas têm os seus limites também, né? Claro, as duas têm os seus limites. As duas têm problemas. Sim. As duas têm tristezas, dores e felicidades. As duas, consequentemente, não vão estar com a TPM na mesma época. Entendeu? E acontece. Mas é legal, né? Nessa oportunidade que a gente teve, o complemento de uma profissional para com a outra. Sim. A Mari é meu chaveirinho. Na verdade, eu vejo, né? Quando o Carlos esteve aqui recentemente, aí depois a gente vai falar mais um pouco do Carlos em relação às meninas, mas assim, ele deixou também transparecer muito o que cada uma de vocês, né, representa, tá? E assim, o que cada uma de vocês tem em conjunto, tem assim, juntas, né? Então, foi bem bacana, eu já tinha, né, quando eu fiquei sabendo que ambas estavam na mesma empresa, tal, eu talvez não imaginasse que estaria tão assim, que deu certo. Então, isso me deixa feliz, entendeu? Porque eu sei praticamente do começo ao fim da história de vocês dentro da faculdade, né? Eu já estou indo para o meu 11º ano de faculdade. Então, assim, muitos do que passaram por aqui, né? A primeira turma formou em 2017 na Civil, a arquitetura também, 2017 a primeira turma. Então, aí a gente já passa de 500 alunos aí que já passaram aqui por nós, que a gente conhece. Então, isso é legal. E mostrar para aqueles que estão nos assistindo, essa sintonia que vocês têm para oferecer, entendeu? E que dá certo. Desde que uma respeite a outra. Sim. Ponto. É bom, eu falo assim, eu lembro muito na faculdade de ter essa questão, principalmente nas matérias de estruturas, quando a gente aprendia a dimensionar essa questão, o arquiteto sempre tem os frufru. Sim. Mas eu falo assim, na prática, depois quando você vai para o mercado de trabalho, que você tem a oportunidade, que nem a gente, de estar trabalhando com... É um complemento, assim, que quando dá certo, é essencial. Sim. A gente, é aprender a lidar. Tem as que nem um relacionamento normal. Sim. Mas não existe... Eu falo por mim, eu sou péssima para projetar. Sou péssima, eu sei fazer o quadradinho, o telhadinho 2 águas. Então, eu admiro muito. Eu também. Por isso que eu desisti da arquitetura. Eu também penso muito. Muito assim. Porque nem eu tô brincando aqui, né? Então, Pincerato, faz uma casa, né? A casa do Pincerato vai ser assim, ó. Exatamente. A porta e a janelinha, né? Porta e janelinha. É a casa do Pincerato. A gente faz um solzinho aqui. É isso. Por quê? Porque o meu perfil é obra. Sim. São outras situações. Não tenho visão nenhuma para projeto. E aí eu falo assim, é legal quando a gente vai para o mercado de trabalho e começa a casar essas qualidades de um com o outro. Você começa não só a ver, por exemplo, no caso da Mari, o que ela precisa de você para arquitetar. Sim. Né? E o que você precisa dela para executar. Sim, exatamente. Então, isso é interessante. Isso que é o bacana dessa união, entendeu? Porque, que nem eu estava falando um pouquinho antes, o relacionamento, qualquer um que seja, ele é difícil. Pai e filho, marido e mulher, amigos... Irmãos. Criados, mesmo pai, mesma mãe, mesma casa. Entendeu? Então, por exemplo, tem coisa que eu não falo, por exemplo, pro meu irmão, mas eu falo pro meu melhor amigo. Né? E às vezes eu me dou melhor, às vezes, com o meu melhor amigo que às vezes com o meu irmão. Então, não que o meu irmão seja ruim, muito pelo contrário, ele é fantástico para mim, entendeu? Mas tem coisa que, às vezes, você fica com dedos que com um amigo você não fica com dedos. Então, isso é complicado também, mas na relação profissional, que nem eu estava falando para vocês, né? Recentemente eu fiz um podcast que deve ir ao ar em breve, com a nossa coordenadora de nutrição, a professora Ariadne Pires. Nós fizemos o quê? Uma multidisciplinaridade no tocante a o que uma nutricionista ou o que um arquiteto e engenheiro precisam saber para executar um ambiente que prepara refeições. Fluxo contínuo. As comidas não podem, por exemplo, transitar... esse caminho tem que ser... contínuo no sentido de ele não pode voltar. Eu não posso voltar, às vezes, com um lixo ou algo contaminante para o lugar do cozir, né? Então, isso é legal.
Então, essa multidisciplinaridade ela tem que estar muito exposta. Sim. E tem que vir à tona para que as pessoas saibam da importância. Porque você é importante, ela é importante. Vocês juntas, não tem quem segura. Uhum. É isso que eu penso, entendeu? Sim. E vale muito a pena, né? Uhum. E é muito importante, né? Não tem como exaltar apenas uma profissão. Não. Todas elas se complementam. Sim. Não tem... Mário, mas aí entra a maturidade. A maturidade de entender, entendeu? E respeitar. É a mesma coisa assim, por exemplo, se... Vamos imaginar que um educador físico se formou recentemente e quer construir uma academia. Ele vai chamar um arquiteto para projetar a academia dele. Né? Projetar. E quem que vai construir? Um engenheiro civil. Sim. Mas eu vou precisar do quê? Do eletricista, do engenheiro eletricista. Eu vou precisar do calculista para fazer uma estrutura metálica às vezes. Eu vou precisar de um paisagismo. Sim. Eu vou precisar... Então, isso é legal. Complemento de profissões. Exatamente, de entendeu? áreas. Sim. E a gente também precisa... uma coisa que a gente toca muito aqui no assunto é a questão que muita gente tem visto, né? Até, desculpem a palavra, mas o do prostituir na hora de você cobrar. Exato. Sim. Quando eu me formei, a princípio, Conta mais, você ainda não contou da arquitetura na sua vida, Mari. Você tá quietinho, você não tá... Ô, Luísa, ela tá deixando só a gente falar, Luísa. Então. Mas ela me falou isso antes de vir, tá? Lu, você fala. Ela fala muito. Eu falei, então você já pega o gancho e já dá andamento. Ai. Mas, enfim, a arquitetura na minha vida foi bem o início de tudo, assim. Tá. Lá no começo da minha infância mesmo. Porque meu avô era pedreiro e trabalhava com muita obra. E eu sempre fui muito apegada a ele, então... Legal. Eu fui crescendo nesse meio. Então, eu tinha dúvidas entre a arquitetura e a engenharia. Aí, quando eu cheguei no terceiro, eu fui me aprofundar nos dois ramos. Saber realmente o que você queria, onde você se encaixaria. Exato. Perfeito. E eu me encaixei muito na arquitetura. Porém, após a formação, eu comecei a me enquadrar muito na engenharia. Então, Legal. assim... eu me formei, nós fazemos a colação em dezembro. Antes da colação, eu já tinha uma proposta de emprego na prefeitura. Então, eu trabalhei durante 1 ano na prefeitura da minha cidade, Sim. na parte de obras. E era muito engenharia, né? Era tudo muito engenharia, era muita engenharia. Cara, que foi fantástico ver vocês falando assim, o tanto que vocês amadureceram, vocês estão de parabéns. Assim, muito. E assim, eu sempre lembro também de você, porque planilha. Planilha Pincerato, planilha... Eu só mexia com planilhas. E da prefeitura eu consegui... Continuou a fazer isso. Continuei, só que do outro lado da moeda, né? Sim. E eu lembro de uma aula que nós tivemos com o Arnaud. Tá. E ele perguntou para todo mundo o que nós queríamos fazer após a faculdade. Qual ramo seguir? Nós vamos trabalhar autônomos, vamos entrar numa empresa. Eu lembro que teve um aluno que falou que ele queria muito trabalhar na prefeitura. E quando eu ouvi ele falando aquilo, eu falei assim, jamais que eu vou querer atuar nesse ramo. Sim. E foi o ramo que eu entrei e que eu me identifiquei muito. E de lá, eu entrei na construtora que eu estou hoje, atuando do outro lado. E assim, eu trabalho com arquitetura, porém, eu trabalho com muita engenharia. O meu dia a dia é praticamente... É engenharia. Engenharia. Então, assim, é muito... Por isso que eu falo que as profissões, elas se complementam, né? Bacana, legal. E... Eu acho assim, né? A hora que a gente tava brincando, né? Às vezes... Claro que se vocês quiserem fazer... Se você quiser vir fazer engenharia, se quiser fazer arquitetura, claro que vocês vão ser muito bem-vindas. Não é isso. Mas, às vezes, talvez, né? Isso é uma coisa... pensar para o futuro, talvez uma especialização nas áreas que vocês, sim. né? Nessa parte sua que você está de gestão de contratos. Nossa, eu tô é fantástico urgente de isso uma aí. Especialização. Né? É fantástico, é uma área que eu vejo muito crescimento, ainda mais com essa nova atualização da lei, né? Então, assim, a 8666, então vai, né? Vai ser aquele profissional que tiver isso, vai encabeçar, vai bem, né? E você, né? Talvez uma parte de gerenciamento, planejamento de obras, né, para um futuro
tão distante, próximo, virar uma coordenadora de obras, sabendo tocar a obra, sabendo executar a obra e sabendo o quê? Arquitetar. Exato. Porque eu brinco, né, com meus alunos. Eu tenho que ter o arquiteto ou o projetista que vai desenvolver meu projeto arquitetônico. Linkado a ele, eu tenho o pessoal que vai fazer o orçamento e vai comprar. E tenho a ponta que executa, tá? Se esses 3 pilares não estiverem em conjunto, né, e não saberiam que cada um tem a sua importância e saber o que cada um está fazendo, se eu aqui na ponta que executo não saber do projeto, como que eu vou executar? Sim. Se eu aqui na ponta que executo não sei de onde que vem essa compra, como ele comprou, quando vai chegar, como que eu vou executar? Sim. E se esse aqui, que efetivamente está projetando, não tiver esse aqui que vai executar para saber as dificuldades que ele tem, às vezes ele vai comprar um material, vai no memorial descritivo descrever algo que às vezes ele não tem naquela determinada região. E uma coisa, é engraçado falar disso, né? Porque fiz alguns estágios, né? E agora, atuando já também, a gente percebe muito. A obra tá andando, a revisão em cima de revisão. Sim. É mudança em cima de mudança. É cliente que quer mudar. E tem que ter comunicação. Tem a comunicação eu costumo dizer que, assim, ela é muito importante. Por exemplo, você fala de revisão, né? O bloco D, aqui, que foi inaugurado em 2019, eu lembro um dia que eu levei uns alunos da arquitetura lá para conhecer o bloco, o pessoal deixou ligado algumas luzes, eu levei o pessoal lá para conhecer. E a hora que nós abrimos as pranchas de projeto, para o bloco D, nós tínhamos mais de 200 pranchas de projeto. Sim. Aí os alunos falaram assim, mas Piscinato, é tudo isso de projeto? Eu falei, tudo isso. Mas não é só o arquitetônico? Eu falei, não é o arquitetônico, é a paginação de piso, é o da fonte, é elétrica, é hidráulica, é impermeabilização, é vidro, é escada. Hidrossanitário, pluvial, SPDA, incêndio. Sim. Sim, A minha entendeu? maior dificuldade hoje é que os projetos, eles não se Não se compatibilizam? compatibilizam. Não tem problema, E fica à assim, vontade. essa é a dificuldade maior da obra. Porque Sim. chega o arquitetônico, o de fundação tá de uma forma, o arquitetônico de outra. Então, é falta de comunicação entre os projetistas mesmo. Sim. É muito difícil. Você quer ver uma coisa que tem aparecido? Vocês vão, talvez vocês concordem comigo, que tá voltando e eu acredito que vocês já devem ter visto. Eu fazia tempo que eu não via e voltei a ver projeto de impermeabilização. Não vi ainda. Projeto de impermeabilização. Eu fico pensando como que é. Por exemplo, a gente trabalha com obras públicas. Sim. Gente, a falta de comunicação entre projeto é gigantesca. É copia e cola. É muito isso. É copia e cola. E assim, uma coisa que eu, quando estudava, não achava que era tão importante quanto eu vejo que é hoje. É o memorial descritivo. Eu não imaginava que era tão importante. Não vou nem entrar nesse mérito. Na obra. É importante. É muito importante. E é o que nós mais temos problemas. Porque é um copia e cola. Assim, ó. Sem igual. Por exemplo. Isso prejudica e atrasa a obra. Com certeza. Vocês, talvez... Não sei se vocês lembram dessa brecha da 8666. Projeto. Eu tenho que executar projeto e não executar planilha. Às vezes vem um quantitativo em projeto que não consta em planilha. Sim. Só que a partir do momento que eu assinei o contrato, eu tenho que executar projeto. Exemplo, tinha umas obras que vinham para nós na época que eu fiscalizava a obra do governo do estado de creche. Aí vinham as obras das creches com 6 vasos sanitários infantil. 6. No projeto. Na planilha orçamentária vinham 2. Num espaço para 6. Sim. Então aí você começava a ver esse copia e cola. O cara que fez o projeto, na verdade, o cara que fez o orçamento, ele foi pegando de um para outro sem a revisão. Sim. Aí o cara assinava, tinha que fazer. É que nem, por exemplo, o tal do módulo de verba. O que é um módulo de verba? Cara, isso aí para mim, módulo de verba é uma preguiça que alguém criou de fazer. Sim. Eu vou pôr um módulo de verba de hidráulica e tudo que você tiver de hidráulica dentro da obra, você coloca e faz. Mas cadê o projeto? Cadê o de memorial descritivo para descrever tudo isso? Seu orçamento fica como?
Põe aí, módulo de verbo, pra essa obra, põe uns 20 mil que dá para fazer. E se não der? E se tiver água quente? Aí vem os tal dos aditivos, né? Exatamente. Aí você fica quebrando a cabeça. Aí aquele que efetivamente vai tá na outra ponta, que vai liberar a medição de um aditivo, ele começa a questionar se você fez ou não. Exato. E fora o tempo que nós perdemos. Lógico, né? Não tenha dúvida. Nós temos que revisar tudo. Sim. Do zero. Sim. E assim, é um tempo que vai... Eu não lembro qual parte da 8666 que fala assim, que você tem 30, a partir de um contrato público, tá? Você tem 30 dias para dar o aceite do contrato. Você ganhou a obra. Você tem 30 dias para dar o aceite e assinar o contrato para liberar a OS. Nesses 30 dias, se no projeto ou na planilha orçamentária tiver divergência, você pode questionar e solicitar. Não lembro que trecho que tem isso aí. Só que aí o que acontece? A pessoa faz e fala, eu vou decidir lá depois o aditivo. Então isso também é um outro problema. E tem a questão também, o que a gente tem percebido, sai a licitação, a prefeitura querendo construir o quanto antes. A gente viu isso agora, estamos com obra nova, agora em 2024, e a prefeitura querendo soltar, porque tem eleição e tal. Então, às vezes, a gente mesmo não tem tempo hábil para isso por pressão do outro lado, mas coisas que temos que aprender a lidar. Né? Que nem, por exemplo, a última vez que eu conversei com o Carlos, a gente estava falando, né? Eu falei, Carlos, hoje para você participar de uma obra pública, você tem que ter um caixa de pelo menos 120 dias. Por quê? A partir da liberação da OS, tá? Você vai fazer a primeira medição com 30. Sim. Essa medição, ele às vezes não paga, ele paga depois de mais 30. Mais 30. Aí, a hora que você fez essa somatória aqui, você já está com quase 90 parado. Sim. E dentro da lei de licitação, tem uma outra brecha que fala assim, você pode pagar uma nota emitida até 90 dias. Então, emitiu a nota, você já tem 30 para trás que você trabalhou, que você está bancando a obra. Sim. Pra você pagar com mais 90, são 120. Aí, o que algumas prefeituras fazem? Pega um cheque nominal, vai no caixa eletrônico no 90º dia e deposita no envelope. Para quê? Para ganhar mais tempo. Sim. Então, assim, agora, o que vai revolucionar tudo isso que nós estamos falando, acredito eu? O BIM. Sim. A usar a plataforma BIM, Sim. porque aí você vai minimizar aditivo, porque ela vai ter que ter a compatibilização da planilha orçamentária com o executivo, com o projeto. Sim. Então não tem erro. É que nem, por exemplo, todo mundo conhece a história da ponte Juscelino Kubitschek em Brasília. 1.110 metros, se não me falha a memória. Com 700 e poucos metros construído, faltando os últimos 400, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. E agora? Putz, acabou o dinheiro, tem esse vão para construir, como que nós vamos fazer? Aí foram atrás do dinheiro de novo. Então, o dinheiro que eles gastaram nos 400 últimos metros faltantes foi mais do que eles gastaram nos primeiros 700. Sim. Aí entra aditivo, Então, isso aí é uma coisa que, né, a gente tem que tentar, de certa forma, talvez mudar, né? E agora, vocês formadas, maduras, né, já sabendo o que quer, em breve constituindo família, tocando a vida para frente, né? Vamos dizer assim, muda toda a questão de ver as coisas. Sim. A responsabilidade muda, né? O engajamento muda, né? Então, assim, é importante trazer isso à tona de por que é importante um projeto. Memorial descritivo, tem dia que eu preciso chorar pro pessoal fazer memorial descritivo e entender que memorial é importante. Importantíssimo. Sim. Muito. E eu vou falar que eu fui bem preguiçosinha nessa matéria. Eu confesso que eu fui bem preguiçosinha. Mas eu falo... Tem a questão também, no meu caso, né, em específico. Sim. Eu saí da escola e já entrei para a faculdade. Como eu estava falando... Mas talvez, Luísa, no seu caso, você tinha um incentivo. Não, e você já estava preparada para algumas coisas. Só que aí, por exemplo... Você tinha ansiedade. Tinha ela era tinha, ansiosa. não, eu tenho.
Eu sou. Ela ficava desesperada. Mas eu falo assim, pela pouca idade, pela falta de maturidade, tinha matéria que eu tava assim, não vou usar. A gente não entende, né? E aí isso vem depois no dia a dia. Me fez muita falta o orçamento. Nossa, eu falo, por que eu não me dediquei mais? Mas, assim... Mas é no dia a dia, não tem como. Por exemplo, ó. Outro dia vieram me perguntar, né? Professor, por que o senhor não dá aula em tal disciplina? Uhum. Eu falei assim, meu amigo, não é que eu não sei fazer. Eu sei fazer. Só que faz 20 anos que eu não pego para fazer. Então, se eu tiver que fazer, eu vou ter que estudar, eu vou ter que não sei o quê. Pode ser que eu cometa alguma gafe. Tem coisa que eu não vou lembrar. Uhum. Então, para que eu vou me meter a fazer algo que eu não faço há 20 anos, ao invés de deixar alguém que está fazendo todo dia continuar fazendo bem feito? Sim, exatamente. Isso é maturidade. Eu já tive momentos de imaturidade. É normal. Só que o mais interessante, assim, o legal é a hora que você se encontra. Sim. Na profissão, principalmente, né? Vocês ainda estão muito novos, vocês ainda têm muita lenha para queimar, tem muita coisa para aprender, tem muito que desenvolver, tenho certeza que vão continuar crescendo. Mas, assim, a maturidade profissional, hoje, ela vem um pouquinho mais tarde. Sim. E quando ela vem, ninguém te tira mais. Ninguém tira mais de você o que você aprendeu, o que você é, o que você representa dentro de um conjunto, entendeu? Então, isso é importante. É saber, realmente, vocês vieram do nada, teoricamente. Do nada que eu digo assim, não que vocês não são ninguém, não é isso, mas do nada no sentido assim, vieram jovens, vieram se influenciando ou sendo influenciados por coisas que vocês gostavam e viam, né? Tiveram apoio, né? Então, isso é importante, isso é o bacana, poxa, de saber que a Luísa se transformou numa engenheira, que você, Mariana, se transformou numa arquiteta, que, às vezes, muitas pessoas não entendem que é uma trajetória complicada. Sim. É tijolinho por tijolinho. Exato. Para chegar onde nós chegamos, teve muita coisa. Você está com quanto tempo de formada? 2 anos. 2 anos. Ó, se você parar e analisar, é fantástico. Sim, sim. Entendeu? Você foi na contramão de tudo que todo mundo costuma fazer dentro da arquitetura, que é ir para um escritório, ou ficar no escritório, depois de um determinado tempo, sair para montar o seu próprio escritório. Você está indo para a obra, você está indo num outro sentido, mas você também está amadurecendo e crescendo. Exato. Eu sempre tive muita insegurança, né, em relação a tocar obra, a começar algo sozinha. Então, eu montar o meu escritório, eu tocar uma obra sozinha. Talvez você tinha isso, você teve isso por conta do que você vivia. Isso. E hoje eu já não é assim. Diferente. É lógico. Porque hoje nós já passei por bastante obras, assim, eu vejo que tem a dificuldade, mas é na dificuldade que a gente aprende. Então, hoje eu sou muito mais segura em relação a isso. Sim, então, mas isso é normal, né? A Luísa também. A Luísa, por exemplo, quando ela estava aqui com a gente, ela não mudou nada do que ela era. É a mesma pessoa. Só que a mesma pessoa, assim, no falar. Só que hoje você sente ela muito mais segura, porque ela também passou por locais que não valorizaram ela. Sim. Que falaram para ela que ela ia fazer uma coisa e ela acabou fazendo outra, né? E que às vezes pediram mais do que falaram para ela que iriam pedir, entendeu? Então, assim, ela também está com quanto tempo formada? Eu tô com 4 anos. 4 anos. 4 anos e meio, por aí. Entendeu? Eu fiz agora 20 e poucos anos de formado. Então, assim, e também camelei. Também foi difícil. Por isso que eu falo, cada momento que a gente está aqui, ele é crucial. Ele é importante. Demais. Na hora que a gente sofre, a gente não entende, né? Não. A gente vem aquela revolta. Só que hoje, né? Igual eu tava falando, eu já vi
às vezes vem a insegurança por causa da obra em si, porque não tenho tanta... A Mariana é muito mais engenheira do que eu nessa parte. Mas eu falo assim, eu me encontrei na gestão de contratos. Fantástico. Então, aí ver tudo que eu passei atrás, o sofrimento que foi. Hoje eu sou gestora de contratos porque eu sofri o que eu sofri antes. Só que até você pegar esse sentimento, entender realmente que foi necessário, dói. Machuca. Mas faz parte. Não, assim... E para você se encontrar, você precisa passar pelos caminhos. Sim. Vixe, Maria, eu falo que eu era uma metralhadora. Eu comecei... Eu comecei pós em estruturas. É verdade. Eu comecei curso de edificação ou de regularização de imóveis. Aí comecei o de estruturas e não terminei. Regularização de imóveis não terminei. Agora eu tô aí, tô com curso de licitação e tô querendo partir para uma especialização em gestão. Então, assim, completamente fora do que... Mas, assim... E é isso, a gente vai tentando. Tempo, é maturidade, entendeu? É o lugar... Por exemplo, sem a gente citar nome, mas quantas empresas você passou antes de estar na que você está hoje? Uma, né? Uma empresa. Uma empresa. E depois você ficou... meio que a ver navios um tempo até se encaixar. Aí eu fui pro negócio do meu pai, né? Fiquei na administrativa ali. Então, mas você concorda comigo que, por exemplo, você precisou, talvez, tomar essa... Sim, eu tive. Tomar esse chacoalhão da vida, como você também já tomou. Sim, sim. Né? Sim. Como eu também já tomei. Eu falo que a Luísa de hoje só existe por causa da pancada que eu tomei lá atrás. Mas é bom. Que nem eu tava falando. Vai ter muita dificuldade. Eu, especialmente, né? Na construção civil, foi difícil, assim, de me encontrar. Até porque eu me formei com muita insegurança. Muita insegurança. Então, aí vai para um lugar que... só na pancada. A minha insegurança só aumentou, mas é processo. Na verdade, é processo. Assim, com todo respeito a vocês, mas, por exemplo, a Mari. A Mari, por exemplo, ela talvez estava numa zona de conforto por uma determinada situação durante a faculdade, que de repente isso aí saiu da vida dela, ela ficou meio sem chão, tá? Você... talvez, por conta, né, de você ser uma aluna muito boa, das pessoas falarem que você era uma aluna muito boa, que você, às vezes, na verdade, o meio que você convivia na época, você se destacava, né? E aí, de repente, a hora que você sai disso daí e não é valorizada, aí aquilo que você achava que você era segura, passou a ser insegurança. E você fala, cara, será que eu realmente era tudo isso? Demais! Exatamente o que eu sentia. Exatamente o que eu sentia. Pô, um exemplo. O Gamino falava que eu era boa. O Pisserato me puxava aqui, falava que eu era muito boa, que era pra eu estudar pra concurso, que eu tinha não sei o que. De repente, venho aqui trabalhar numa empresa que não me dá... falar que não sirvo nem pra desenhar no AutoCAD. Verdade. Então, é isso. Mas realmente... machuca. Realmente. Entendeu? Eu saí muitas vezes... Ai, gente, não é querendo me gabar, não. Mas eu falava assim, eu lembro quando eu me formei, até onde eu sei, o meu TCC foi o 10 da turma. Então, assim, aí eu ficava, gente, eu fiquei 2 anos me dedicando no meu TCC. Pra quê que eu ganhei aquele mérito acadêmico? E realmente eu senti isso por muito tempo, até eu começar a entender. Eu falei, não, peraí. Não é você o problema. Não é Não é você o problema. Realmente. Entendeu? Não vou falar que não teve falha minha. Eu era muito imatura, foi meu primeiro emprego, mas eu falo assim, realmente, dá um baque na gente. Lógico que dá. Mas tá bom. Lógico que dá. Eu ainda, depois de 11 anos de instituição, tem hora que eu falo, caramba, o que eu fiz, né? Será que eu fiz mesmo? Eu fico preocupado. E aí eu falo, não, eu não fiz isso. Calma. Respira, tal, né? Porque eu também sou ansioso. Sim. É normal. Todo mundo. Né? E aí, só que a gente, talvez, eu por ser um pouco mais velho que vocês, eu talvez seja de uma geração que não era laudável. Hoje tudo você tem laudo, de TDAH, de não sei o que,
Eu, na minha época, a gente não era laudável, né? Então, enfim. Mas, pra gente, pra esse momento final desse nosso bate-papo, que, meu, tá sensacional. Se eu, por mim, fico aqui horas e horas falando. Mas, Mari, Luísa, o que vocês, por exemplo, podem, né, deixar para aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir, sigam-nos nas redes sociais, www.unisalesiano.com.br, venham nos visitar, venham conhecer um pouco da nossa estrutura, venham entender um pouco do que essas meninas estão contando, essas mulheres, né, casos de sucesso que eu vou contar num outro momento para vocês, estão mostrando e estão deixando claro aqui para que vocês entendam o que elas passaram e o que elas aprenderam, tá? Então venham nos conhecer, a gente vai atender vocês aí da melhor maneira possível. Mari, Luísa, o que vocês podem deixar, não sei se posso falar dica, ou se posso falar conselho, algo que vocês talvez passaram, ou não gostaram de passar, ou não passariam se às vezes tivessem tido isso, por exemplo. Pode falar. Gente, é pesquisar e ir atrás. Hoje a gente tem muita informação o tempo todo. A gente tem YouTube aí, tem um monte de plataformas. Então, busquem saber bem a área, né, de vocês. Eu, se tivesse tido um pouco mais disso, teria sido mais fácil em certos momentos, mas é isso, é pesquisar, é tentar se encontrar e as coisas não vêm na hora, tem que ter paciência. E tudo que for fazer, dá o melhor sempre. Sempre dá o melhor. Puxando o seu gancho antes de passar a palavra para a Mari, a Luísa e a Mari, quando chegaram aqui antes, elas estavam falando, poxa, Pincerato, com palavras da Luísa também. Poxa, Pincerato, eu tenho visto os podcasts e tal, que legal, tô assistindo, não sei o quê. Nossa, se tivesse isso naquela época, eu teria outra visão. Então, vocês estão entendendo o que acontece aqui e o que a gente traz, né? E o que a gente mostra para vocês. E, assim, isso aqui é muito importante. Sim. Esse pesquisar, né? A Mari veio, né, de construtores na família, se encontrou, né? Então, o pesquisar, o buscar, eu costumo brincar, né? Falo, gente, né? Outro dia tem uma festa aqui na cidade que ela já tem mais de 30 anos de festa, né? E a pessoa tá falando, vamos pra festa. Eu falei, gente, essa festa já tem mais de 30 anos. A festa é mais velha que vocês. Ela vai continuar tendo. Então, em vez de você ir pra festa, confraternizar é bom, todo mundo sabe, mas ela vai ter ano que vem. Então, estuda para a prova do Gamini no final de semana, e ao invés de ir para a festa. Nossa, eu fiz muita aula particular para as provas do Gamini. Sim, entendeu? Com o Maico, inclusive. Jefferson, né? E outra coisa, quando você falou do melhor, o Padre Erondita Mandaré, que recentemente estava à frente aí da nossa instituição, né? E eu costumo usar isso bastante porque me marcou muito. Ele fala assim, nunca dê menos que o seu melhor para alguém. Exatamente. Nunca. Exatamente. Porque se você não está dando o seu melhor, para que você está aqui então? Então, assim, você... tem problema? Tenho, nós temos. Tem não sei o quê? Tem dificuldade? Tem conta? Tem tudo. Mas se você deixar com que isso tome... Você não vai para frente. Não dá. Eu falo assim, nem que seu melhor for 30%, dá o seu melhor. Dá o seu melhor. E aí amanhã você dá 100%. É lógico. Exato. Mas dá o seu melhor. Tem uma frase que eu falo sempre, que é, todos os dias eu tento ser 1% melhor que ontem. Legal. Então, se ontem eu fui 99, hoje eu vou ser 100. Se ontem eu fui 30, hoje eu quero ser 31. E assim eu levo todas as áreas da minha vida. Porque tem vale dias a pena, que são né? bons e tem dias que são ruins. Os dias ruins, eu levo como aprendizado. Sim. Se hoje foi ruim, serviu como aprendizado para mim. Em alguma hora vai servir como aquela lição para mim. Então, assim, se você for melhor 1% a cada dia, você vai voar. Fala uma disciplina da faculdade, graduação, que você se arrepende de não ter feito melhor. As suas matérias. Não é porque eu estou aqui, mas as suas matérias são as matérias que eu uso hoje. Que é a parte de gerenciamento, toda custos. Exato. Custos, 100%.
Se eu tivesse me dedicado um pouquinho mais, eu não tinha tido tanta dificuldade. Mas que bom que você aprendeu. Exato. Hoje, tranquilo. Luísa? Ai, tem várias, hein? Tem uma específica que eu confesso que eu não me dediquei tanto, mas é porque eu tive alguns problemas pessoais. Foi topografia. Que é importantíssimo. Importantíssimo. E eu tive muita dificuldade. Depois que eu me formei, que eu comecei a trabalhar, eu vi o quanto realmente é muito importante. Então, assim, se eu tivesse me dedicado um pouquinho mais, eu acho que... Talvez a dor seria menor. Exato. Tá. Ai, orçamento. Não é porque eu tô na área. Porque, gente, eu entreguei uns trabalhinhos, pelo amor de Deus. Mas, enfim. Também foi mais pro fim do curso, aí eu tava fazendo iniciação, TCC. A sua preocupação naquele momento, foco, aquilo não era realmente a coisa que demandava mais da sua atenção. É só isso. E você hoje amadureceu como a Mari. Mas eu acho, assim, quando eu paro pra olhar pra trás, eu você acho não se arrepende, que claro, tá eu aproveitei muito bem a faculdade. Ótimo. Sinto muita saudade, inclusive. Amém. Gente, Luísa, Mari, obrigado por terem cedido o espaço de vocês, terem arrumado a agenda de vocês. Recentemente, a Mari estava viajando, chegou aí para... Inclusive, eu vim de uma obra agora. Olha lá, tá vendo? Correndo. Não, é isso aí. Então, gente, obrigado por ter vindo aqui, ter aceitado esse convite, esse bate-papo gostoso, leve, tá? E que a gente tenta sempre trazer conteúdo, né? Para aqueles da construção civil em geral, arquitetura, engenharia civil, né? Para poder mostrar que realmente, assim, dá para fazer melhor, dá para ser melhor, dá para se viver bem, dá para se ganhar dinheiro, dá para ser alguém. Depende de acreditar. Só não pode desistir, né? Nunca. Desistir nunca. Desistir jamais. Jamais. Gente, obrigado. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.